Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu sou Brenda Lara e este é o seu podcast Uai, a Ficha Caiu. Hoje eu estou com ela, Catarina Maruaia, que é presidente do Instituto Citoc. Mas, como eu sempre faço aqui, é melhor ela mesma se apresentar. Catarina, é um prazer te ter aqui de novo, agora em vídeo. Me diz, quem é você no mundo? Oi, obrigada pelo convite. Eu sou Catarina Maruaia, sou artista visual, diretora do Instituto Citoc e acho que fazedora aí, né, de arte e cultura na cidade de BH. É isso aí. Pois é, menina, como eu disse aqui, ano passado a gente conversou por causa da primeira edição do Festival Arte e Sexualidade, né? E o bom de saber que você está aqui de novo, antes era só áudio, e aqui você está de novo com mais uma edição. Então, para quem ainda não conhece esse festival, conta um pouquinho para a gente o que é esse Festival Arte e Sexualidade. Pois é, o Festival de Arte e Sexualidade, ele surge do interesse mesmo de juntar, né, reunir as mulheres, as pessoas que estavam falando, estudando sobre sexualidade dentro das linguagens artísticas diversas. E na primeira edição a gente priorizou a dança, o circo, a palhaçaria, e a gente reuniu, né, artistas dessas linguagens para trabalhar mais com os espetáculos. E esse ano a gente está com uma temática que é corpo, território decolonial, e a gente focou no sarau, na poesia, então da poesia falada, performada, e nas artes visuais. Então a gente está com, além das oficinas, do seminário, né, do grupo de estudos que continua tendo nessa programação, a gente trouxe presencial agora um sarau de poesia falada e performada e uma exposição digital de fotografia e artes visuais dentro da temática dessa segunda edição. Epa, nossa, bora lá, vamos explorar tudo isso aí que você acabou de dizer. Mas vamos começar então falando dessa temática, Catarina. Chama muita atenção, né? Corpo, território decolonial. Do que se trata isso? Então, a gente queria trazer para o assunto da sexualidade essa reflexão sobre o tema a partir de um olhar que não é o olhar que a gente está acostumado a tratar, né? Que é esse olhar eurocêntrico, cristão, branco, europeu, né? E a gente queria refletir sobre como que essas questões que a gente cresce incutido na cultura, né? Dessa visão de corpo, dessa visão de sexualidade, de gênero, muito por uma ótica do pecado, numa ótica da castração e tal, e refletir sobre como que isso impacta, influencia na nossa vida, na nossa relação com o corpo, e trazer outros olhares, né? Assim, eu não gosto muito de falar novos olhares, porque não são novos, né? Mas, assim, outros olhares afrocentrados, também dessa visão, né, dos povos originários, sobre o corpo, sobre gênero, sobre sexualidade. E como também é de praxe do festival, a gente também não quer tratar dos assuntos só nesse lugar da conversa, do diálogo, né? Assim, a gente quer trazer isso para o corpo, de fato, para a experimentação. Então, por isso, a curadoria, né? Assim, a seleção de pessoas para mediar oficinas, mediar o grupo de estudos Prazer da Palavra, para que essa ideia de decolonial, né, de descolonizar o corpo, a mente, a sexualidade, o gênero, ela passe também por uma prática, e não só por um diálogo, por uma teoria, né? Porque o descolonizar, ou o termo decolonial ou descolonial, ele diz de rever, né, assim, de rever os conceitos e as compreensões que a gente tem a partir do momento que a gente foi colonizado, e descolonizar, que é o quê? Ressignificar, reconstruir esses olhares, esses conceitos, trazendo esses saberes dos povos originários e saberes afrocentrados, sem também ignorar completamente o que a gente já tem, porque também não tem como a gente simplesmente falar assim, não, a gente não é mais, a gente não foi colonizado, né? Não tem como negar a colonização, mas tem como a gente ressignificar e
e sair dessa hierarquização desses saberes, né? Sim, importantíssimo. Dentro da programação, como você já citou aí, tudo vai girar em torno, então, da questão da sexualidade. É isso que a gente pode esperar, né? Já que é um festival que une a arte e a sexualidade. Então, como é que isso vai ocorrer na prática, né? O que o público pode esperar? Ai, tem uma programação que está muito linda. Eu sou suspeita para falar, né? Mas eu acho que está muito bonita porque ela traz isso, né? Igual eu falei, as oficinas, elas trabalham muito com essa coisa do corpo e com esses saberes afrocentrados. Então, a gente tem nas oficinas a Felícia de Castro, que vai ofertar o riso que habita o ventre da terra, que é uma oficina super legal, que tem uma coisa da dança, uma coisa da palhaçaria. Ela é uma mulher negra, baiana, então, assim, que traz também todo um repertório de estudo dentro dessa linguagem, e também do congado, do reinado mineiro, que ela também traz para Que legal. dentro do estudo dela. A gente tem uma oficina com a Amanda Caroline, da Ioni das Pretas, que também vai trazer uma experiência, né, uma vivência que chama Sankofa do Ventre, que é também uma experiência muito bonita, que traz muitos saberes ancestrais, com uma prática também integral, assim, terapêutica, né, assim, com os conhecimentos dela. E a gente tem o Rebolária Medicinal, com a Monique Xavier, que é uma mulher indígena, e ela traz também essa coisa do descolonizar a pelve, né? Descolonizar o quadril, que é de ressignificar também essa parte do corpo que a gente, né, ou tá tão ouvindo que não pode mexer, que não, né, que não deve olhar. Verdade. E ela vem trazendo com exercícios práticos, né, com a dança, com o rebolado, também essas discussões. A gente tem o grupo de estudos Prazer da Palavra, que nessa edição a gente está trazendo a Ana Esther, que foi uma participante, inclusive, do Prazer da Palavra da primeira edição. Ela participou com a gente do grupo e hoje ela vem também como convidada, que ela é uma teóloga lésbica, queer, feminista. Né? Assim, ela é uma pastora. Adorei! E ela tem uma visão, assim, de uma leitura do cristianismo, de uma leitura das mensagens, né, da teologia erótica. Né? Então, ela vem trazer essa contribuição dessa leitura erótica, desse conhecimento aí, desse saber cristão. Já quero o contato dela no final, tá? Já tô avisando. Ela é incrível. E a gente também convidou para o Prazer da Palavra a Mel Bevacqua, né? Eu nunca sei se eu estou falando o sobrenome dela certinho, mas a Mel é taróloga, ela é astróloga, ela é escritora e ela é artista. E ela vem trazer também essa ideia, ela traz prática e discussão, né? Uma prática de escrita e discussão, com essa ideia mesmo dessas contraposições, corpo, espírito, sagrado, profano, eu sozinho e eu em relação com o outro, né? É uma figura também muito interessante, com uma sabedoria incrível, que vale muito a pena trocar com ela, assim, né? Chamar ela para o podcast também. Pode, e ela também ela atualmente mora na Bahia, e é também uma mulher trans, então traz também essa experiência desse corpo, né, no mundo. Então é uma figura incrível também. E eu vou fazer a mediação do grupo de estudo, então os dias que a gente está com a convidada, elas vão, né, trazer as contribuições delas, e a gente vai ter 2 dias para troca mesmo entre o grupo, e para a gente poder fazer algumas atividades também de escrita e dar uma continuidade em cima daquilo que as convidadas vão trazer, né? Sim. E a gente tem a exposição, que é de fotografia e artes visuais, que também foi feita uma curadoria. A gente abriu um edital, né, para que os artistas pudessem se inscrever com seus trabalhos, dentro dessa linha curatorial Corpo, Território, Decolonial. Então, a gente fez uma curadoria, tem 20 trabalhos que vão ser expostos na exposição digital.
E a gente fez a curadoria também para as apresentações do Sarau, de poesia falada e performada. E tanto as poesias que foram selecionadas, quanto as obras que foram selecionadas para a exposição, elas estão compondo também uma publicação digital que a gente vai lançar durante o festival, que vai ter essa memória da exposição, das poesias, e um prefácio também escrito pela Bárbara Flores, que é também uma mulher indígena, incrível também, pesquisadora, é daqui, mas também está morando na Bahia. Que bacana! Nossa, mas quanta Muita coisa. gente de peso, hein? Menina, você tá garimpando mesmo, hein? Eu acho que tá lindo por isso, assim, que tem uma programação que está diversa, né? Assim, tanto nas contribuições de saberes, quanto nas experiências mesmo de vida e de corpo, e com as linguagens, né? Que eu acho que também é a nossa intenção de ir trazendo essa variedade da experimentação das linguagens na arte, né? Para a gente não ficar sempre no mesmo diálogo, né? Trazer essa rotatividade de experiência. Sim, o legal também que eu lembro que ano passado, quando nós conversamos, o formato do festival foi todo online, né? E esse ano já está sendo possível ter esse reencontro em algumas atividades, isso é muito bom, né? Sim, então a gente tentou fazer, né, uma coisa híbrida, porque a gente ainda não estava com essa certeza de que a gente poderia estar presencialmente em todas as atividades, então a gente optou por deixar algumas delas, né, digital, mas fazer um encerramento, né, porque o sarau presencial vai ser o encerramento do festival, então a gente fazer o encerramento pelo menos presencial, de ter esse gostinho, né, de novo, de encontrar com as pessoas. Pois é, me conta, o que foi a primeira edição? Como é que, enfim, você esperava uma coisa, veio outra, ou não, estava dentro daquilo que você esperava? Divide um pouquinho o que foi 2021 aí com o festival. O 2021, ele trouxe surpresas boas, eu acho, sabe? Porque a gente estava com muito receio de como que ia acontecer no meio de uma pandemia, né? Tanto em relação a alcançar as pessoas, quanto em relação a como que a gente ia fazer, porque uma parte do festival, como era a apresentação do espetáculo, a gente precisava gravar os espetáculos. E a gente estava com muito medo, né, no meio da pandemia, aquela coisa. Então, a gente teve que criar toda uma estratégia, sabe, para cuidar, né, se proteger, cuidar dos artistas que estavam envolvidos. A gente encontrou uma equipe linda, assim, muito competente, né, da gravação, que a gente conseguiu fazer agendamentos de horários para cada artista, para que cada um não encontrasse um com o outro no momento de gravar. E aí foi um desafio depois ligar essas cenas, porque elas foram gravadas todas separadas. Imagino! Mas no fim deu tudo certo, assim, ficaram espetáculos lindos. Eles, inclusive, estão disponíveis ainda no YouTube do Citoque, né? Se alguém tiver o interesse de assistir, eles ainda estão na íntegra no YouTube. Ficou bem bonito e a gente pôde fazer o bate-papo com os artistas depois da apresentação. E a correria acabou que também os artistas só puderam assistir o espetáculo inteiro no dia que ele foi exibido. Então estava todo mundo também assim, bem apreensivo se ia ser bom, né? Como que ia ser. Então foi uma surpresa positiva nesse sentido, porque deu muito certo. A gente conseguiu ter o público no momento ao vivo ali que ficou até o final do bate-papo, isso foi muito legal. A gente também viu que essa experiência do virtual trouxe possibilidades enriquecedoras, porque a gente conseguiu ter contato com pessoas do Brasil inteiro, né? Assim, então, as participantes das oficinas não foram só de Belo Horizonte, foram do país todo, né? Então, eu acho que foi muito positivo nesse sentido, sabe? Nas discussões hoje com a Lina, né, que é sócia, é parte do Instituto, a gente até fala isso, de um desejo de não voltar a 100% presencial, de sempre ter uma possibilidade do híbrido para a gente também alcançar outras pessoas, outros lugares, né, porque a gente teve muitos relatos de pessoas que estavam no interior e que às vezes não tinham acesso tão fácil a esse tipo de atividade, a esse tipo de oficina. Então, eu acho que teve muitos pontos positivos, assim.
E a gente sentiu muita falta, né, também do público presente, para quem é do Imagino. teatro, da dança, do circo, faz muita diferença, né? Então, gravar para a câmera é muito diferente de gravar de se apresentar para um Interagir com a público. câmera, né? Então, a gente percebeu isso, que dá para a gente dar continuidade em algumas experiências, mesmo no mundo pós-pandemia, sabe? Apesar da gente ainda não estar nesse momento, mas, né, tá numa abertura maior, né? Dá para colher bons frutos, assim, né, disso. Sim, não, e é muito interessante, porque todos os eventos ou artistas que eu conversei durante a pandemia, eu sempre falava isso: você acha que vai continuar no online? Então é justamente por isso, porque muitas vezes a gente não consegue estar no local fisicamente, mas quer muito participar daquilo, né? E a internet, nesse sentido, ajuda demais, porque com o seu celular, você está, sei lá, dentro de um ônibus e pode acompanhar o festival, né? Isso é muito enriquecedor, né? Você está dentro de casa, às vezes não, eu me programei para ir, mas não vou, surgiu um evento, uma coisa, alguém chegou em casa inesperadamente, pode ligar seu celular lá e assistir o festival, né? Nossa, menina, mas eu não imaginava que tinha sido assim, não, gravado separado, que eu vi muita coisa, não consegui ver tudo, mas tudo que eu vi, eu falei, uau, isso ficou demais, a gente nem imagina, tá vendo? Foi tudo separado por causa das exigências mesmo, né, dos riscos que a gente podia correr. Mas, no fim deu tudo certo. Interessante, né? À toa que você tá aqui, né? Então, sobre o lançamento do festival, você já falou aí, que é a exposição, né, que abre. E sobre essa questão também, que eu fiquei pesquisando um pouco mais do grupo de estudos, né, do Poético Literário, que você vai mediar aí, é o prazer da palavra, é o nome do grupo, né? O que a gente pode esperar, já que a gente está falando de palavras que dão prazer dentro de um festival que trata a arte e a sexualidade? Como que é isso? Como é que o público vai, né, receber isso de vocês dentro desse grupo? Então, cada encontro ele é muito singular, sabe? Assim, porque na experiência do ano passado, eu acho que foi muito interessante isso, porque cada um tem o seu modo, né, de trazer a palavra e de compartilhar essa experiência. Então, quando eu penso assim, na palavra e no prazer, né, como você trouxe, me vem muito as muitas possibilidades que a palavra nos alcança, né? Assim, então, eu fico pensando que não é só a palavra de uma leitura, ou a palavra de uma poesia, ou de um conto que a gente compartilha, às vezes, né, nesses encontros, mas é também a possibilidade de falar, né, de falar das próprias experiências, de falar as impressões a partir daquela leitura, o que aquilo disparou, né, a experiência da própria escrita, né, assim, do que é escrever, o escrever no silêncio, o escrever conjuntamente, ou escrever uma fantasia, ou escrever uma dor, né, assim, nem sempre também vai ser fácil, né, assim, lidar com esse prazer, porque as nossas experiências de prazer também nem sempre são tão prazerosas assim, né, às vezes elas vêm junto com uma dor, às vezes elas vêm junto com uma violência, né. Verdade. E aí, às vezes essa partilha no grupo, ela passa por todos esses lugares, sabe, assim, passa por uma experiência, às vezes, de abandono, por uma experiência de rejeição, e em seguida isso é transformado, e logo em seguida vem uma coisa que é uma experiência prazerosa de fato. Então, eu acho que prazer e palavra, eu acho que é tanto a palavra que eu recebo do outro, quanto aquela que eu dou, sabe? Nas múltiplas possibilidades que ela aparece, porque acho que cada um vai trazer de um jeito, né? Assim, a gente teve uma experiência no ano passado de unir palavra e artes visuais, então que o encontro foi quase uma performance, né? Teve um outro que, com a Leandrinha, por exemplo, que partiu de um relato pessoal da vida dela e terminou com uma leitura de um conto. A gente teve uma seleção de poesias escritas por mulheres, né? Então, assim, esse ano
também cada uma vai trazer o seu modo, né, de contribuir. E os 2 dias que elas não estiverem presentes, a gente vai aproveitar esses dias para fazer essa partilha, para fazer algumas brincadeiras, algumas interações com as palavras, tanto escritas quanto faladas, né, assim. Mas acho que, principalmente, nessa edição, é para passar por esse percurso do sagrado em contato com o prazer, né? Porque a gente vai falar do cristianismo, a gente vai falar desse lugar da espiritualidade que a taróloga vai trazer, né? Então, com contos também da mitologia iorubá, da mitologia indígena. Então, a gente vai brincar um pouco com esse percurso histórico mesmo, do que é o prazer dentro desse contato com o espírito, né? Assim, com o espiritual. Interessante, olha só, tô ansiosa já. O que chama atenção também nesse festival, Catarina, é que além das mulheres, né, o festival está abrangendo também a participação do público LGBTQIA+, e como é que acontece isso, né, já que a gente está falando de mulher, você foi de mulher transexual, e a gente fala de feminismo, que a gente vive ainda numa sociedade que a própria mulher que é feminista, muitas vezes não aceita essa mulher transexual, né? Eu já entrevistei uma mulher transexual aqui no podcast, e ela falou dessa dificuldade de sentir que às vezes ela sente o preconceito de uma mulher que não é transexual, né? A maioria. E assim, rejeitar ela pelo fato, tipo, você não é mulher porque você é transexual, sabe? E aí vocês fazem um festival que une isso também, né? Como é que é? Esse ponto é interessante trazer, porque eu acho que esse também é um diferencial do festival, sabe? Não só pensando na comunidade LGBTQIA+, mas pensando nesse ponto da união, né? Quando a gente idealizou o festival, a gente tinha como premissa esse encontro tanto de pessoas quanto de linguagens. Então, uma observação que a gente teve é que a gente reuniu, por exemplo, na primeira edição, um grupo de artistas muito, muito foda, desculpa a palavra, mas muito, Não, de peso. O que você pode falar? De linguagens completamente diferentes, mas que todos abordavam corpo, gênero e sexualidade. E que nunca tinham trabalhado juntos. Olha. Por quê? Porque está cada um na sua linguagem, né? Existiu o festival de polidense, o festival de palhaçaria, o festival de dança, o festival... Não tinha um festival que fizesse essas pessoas se encontrarem. E aí, quando a gente idealizou, não, o festival ele não está focado em qual linguagem artística, é a arte. Ele está focado no assunto. Então, a gente quer reunir os artistas que falam de corpo, gênero e sexualidade. E aí, pela primeira vez, a gente consegue encontrar artistas de linguagens distintas que falam do mesmo assunto sob perspectivas diferentes num mesmo espaço, né? Num mesmo momento, numa mesma programação. E essa já foi uma alegria tremenda, né? Assim, então, eu penso que esse ponto da união em torno do corpo, do gênero e da sexualidade por meio da arte, ela seria esvaziada se fosse só mulheres. Ela precisava discutir de uma forma ampla, da mesma forma que a gente está fazendo com a arte. Não, se é corpo, vamos experimentar esse corpo do jeito que é possível. Sim, verdade. Se é gênero, vamos discutir gênero na sua amplitude, na sua diversidade, né? E, sendo muito sincera, assim, né, tanto eu quanto Lina, à medida que as atividades iam acontecendo, que o festival em si ia acontecendo, a gente tinha a oportunidade de trocar, de conversar, de falar, a gente foi tendo uma consciência ainda maior da importância dessa união de linguagens e dessa amplitude, dessa união de pessoas, né? Sim. Porque a discussão ficou muito mais rica, a experiência ficou muito mais rica. E a gente foi aprendendo. Então, assim, não é que todo mundo já sabia. A gente tem uma questão muito forte hoje, que é a questão da linguagem, né? De utilizar pronomes neutros, etc. Nossa, que esse é uma experiência difícil, né? Assim, alterar um pensamento, não é só verbalizar,
é alterar uma forma de pensar. E que durante todas as atividades a gente foi o tempo inteiro corrigida, né? As artistas estavam mediando, que não era da comunidade LGBTQIA+, nós, enquanto condutoras, mediadoras, ali, proponentes do festival, e essa possibilidade da experiência, de ter que experimentar, porque eu acho que tudo é prática, tudo é vivência, né? Então, assim, a possibilidade de estar em um contexto onde eu vou exercitar isso, que seja pela primeira vez, já é uma semente, né? Assim, um primeiro passo, um despertar para cada um que estava ali. Então, para mim foi muito... já era nosso interesse desde a idealização do festival, e a experiência da primeira edição só comprovou o quanto é importante essa diversidade. E aí eu falo essa diversidade em todos os âmbitos, para além da questão da mulher, da LGBTQIA+, né, para a questão das pessoas com mobilidade reduzida, deficiência física. Ouvir a Leandrinha, a experiência da Leandrinha, foi uma coisa maravilhosa. Todo mundo saiu dali com diversas percepções, né, sobre o que é ser uma mulher trans com deficiência. Então, a gente tem, né, como princípio, né, do festival, e não só do festival, como todas as atividades do CITOC, essa diversidade de saber e de experiência, que eu acho que a vida fica muito mais rica quando a gente tem essa possibilidade de troca. Sim, nossa, interessantíssimo, e chama muita atenção, porque é uma coisa que o tempo todo, por mais que esteja cada vez mais sendo falado e disseminado na sociedade, a gente ainda vê como um tabu, né, Catarina? A gente vê que existe isso ainda. Sim, tem muito tabu, tem muita dificuldade. A gente também recebeu alguns feedbacks, assim, durante o festival, de homens que assistiram os espetáculos, e às vezes se sentia, me senti ofendido, né, assim, para mim é difícil ver, então, assim, é engraçado, né, assim, como que até isso também muda, né, assim, o que é engraçado para um não é para outro, né, assim, a experiência de vida de um não cabe na vida do outro, então, assim, é um tabu. A gente teve relato de mulheres também que tiveram dificuldade com alguns espetáculos em relação, trouxeram muito esse ponto de vista do quanto a própria vida foi castrada em relação à sexualidade, e o quanto foi difícil lidar com as questões que apareceram da própria experiência, sabe? E eu acho que por isso também é importante essa comunicação, a gente também está o tempo inteiro em diálogo com as pessoas, a gente responde todas as mensagens, a gente responde os e-mails, porque é importante para a gente também saber como que é para o outro receber isso, né, do outro lado. Claro. E até o nível de abertura das pessoas, de lidar com as experiências, mesmo que aquilo seja um tabu, ou mesmo que aquilo seja uma experiência não tão simples, ou não tão prazerosa, né, dependendo das experiências que cada um tem. Então, para a gente é importante ter também esse feedback de quem participa, né, assim, das atividades. Interessante, ó. Esse festival é o fruto do Instituto CITOC, né? Que a gente já citou ele aí, que, segundo consta lá no site de vocês, atua na promoção da saúde das relações humanas, prevenção e estancamento das violências sexual e de gênero, e no empoderamento do indivíduo. E aí, qual que é o papel do Instituto na vida das pessoas que vocês estão se propondo a, né, ter essa missão, vamos dizer assim, que é de até empoderar, de estancar as violências de gênero e sexual? Conta pra gente um pouquinho sobre o Instituto. Então, o Instituto, ele nasce, na verdade, lá em 2014, né, enquanto uma iniciativa, primeiro, e ele surge a partir da minha pesquisa pessoal em arte, que passava pelo corpo e o ser mulher, né, na sociedade, e as violências que esse corpo de mulher sofre, né, e aí ele começa na experiência com os adolescentes de 13 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social.
Então, eu chego com as linguagens artísticas, né, as experiências com o corpo, e os adolescentes chegam com demandas sobre a sexualidade, sobre o gênero. E ali a gente cria a iniciativa, né, que começa, então, a atuar ofertando oficinas de arte, produções culturais, né, assim, apreciação de arte, que discutisse essas temáticas que eram de interesse dos jovens, né, assim. A partir daí, a gente vai estendendo para mulheres, vai estendendo para escolas, para mães, pais, responsáveis, educadores. E o ano passado a gente legalizou, né? Virou instituto, de fato, Instituto Citoque. E amplia ótimo. As ações, né, do instituto. Então, eu gosto de falar que a arte, ela não tem objetivo, né? A gente não faz arte com um objetivo, não é terapêutico, não existe um caminho, não existe um caminho definido, né? A arte está ali, a gente compartilha processos, né? Experiências e processos. Mas ela tem efeitos, né? A arte gera efeitos. E é notório, assim, é muito fácil de perceber o quanto que, por meio da arte, é mais fácil alcançar assuntos que normalmente são tidos como tabu. Olha! Então, conte mais! Então, nas experiências, a gente às vezes vê que, às vezes, as pessoas elas se abrem mais para experimentar ou ouvir quando aquilo é trazido por meio da arte, né? Que seja um espetáculo teatro, que seja uma startup, que seja um riso ali com a palhaçaria, que seja uma obra visual, porque a arte ela passa por lugares, às vezes, que a palavra talvez não alcance, sabe? Assim, o que a gente não consegue, muitas vezes, nomear, a arte alcança esses lugares. Então, o objetivo do Citoque é promover a arte, é promover a experiência da arte e o compartilhamento de processos artísticos, a fruição, de criar mesmo um público espectador de arte, né? Mas que essa arte passe por essas experiências do corpo, do gênero, da sexualidade, né? Das violências, que ela traga essas experiências singulares de cada artista, né? Para que o outro, à medida que ele vivencie, que ele troque com esse artista ou com esse trabalho de arte, ele também possa ser preenchido por esse assunto, por essa vivência, né, por essa experiência. E a gente entende isso como uma prevenção primária da violência, né, porque a prevenção primária ela parte da qualidade de vida, do empoderamento do indivíduo, da informação, e a experiência de arte, ela alcança isso como efeito, sabe? Assim, então, é o que a gente tem trabalhado ao longo desses anos, e a missão agora é ampliar esses alcances, né? Assim, esses projetos, para alcançar mais lugares e mais pessoas. Olha, que interessante. Ai, menina, parabéns, viu, por ter virado aí esse instituto oficialmente, né? Obrigada. Isso é muito bom, né? O reconhecimento de tudo que você está fazendo, porque alguém precisou acreditar, primeiro você naquilo que você estava propondo e depois a sociedade de modo geral, né, Catarina? Sim. E acho que é isso também, ele nasce dessa experiência minha lá em 2014, mas ele é construído junto com a Lina também, né? Com a Lina Mintz, que também é artista, é produtora cultural, né? Assim, é gestora, e ela também inclui dentro do Instituto a pesquisa dela, que é muito voltada para as mulheres, né? Com o fazer das mulheres, as redes de mulheres, e ela traz essa contribuição quando a gente começa de fato a atuar juntas, né, dentro dessa iniciativa, é quando a gente abraça, para além da juventude, esses outros públicos, né, e que hoje costura, né, dentro do Instituto todos esses públicos, essas linguagens que ela também traz de contribuição, né, então ela também está à frente do Instituto junto comigo. Legal. Então, Catarina, como uma educadora, né, e
desde que você começou a desenvolver esse projeto voltado à sexualidade, como é que, especificamente as mulheres, né, vamos fazer esse recorte, porque esse é um podcast que fala para mulheres, embora homens são muito bem-vindos, como eu digo aqui sempre, mas como é que você tem observado, desde quando você começou essa pesquisa sua até os dias atuais, como é que a mulher está lidando com o corpo, com o prazer, com a expressão da própria sexualidade? Você vê que a gente realmente está melhorando nisso? Ou a gente dá um passo para frente, dois para trás? Como é que tá isso aí? Eu acredito que a gente está melhorando, né? Assim, a gente percebe um número cada vez maior de mulheres falando de sexualidade, mulheres procurando esse assunto, escrevendo sobre isso, né? Assim, cada vez mais artistas estão envolvidos, né, nesse tipo de produção. E acho que isso é um avanço, é muito importante, da sociedade, né? Porque também é isso, a arte, ela é expressão daquilo que a gente é enquanto sociedade, né? Então, as mulheres estão aí, né, ocupando esse espaço de criação que atravessa o corpo, que atravessa gênero, que atravessa sexualidade e que fala diretamente das violências, que fala diretamente das necessidades de mudança, e isso eu vejo como algo extremamente positivo, né, assim. Por outro lado, eu sinto que existe uma distância entre o que as mulheres estão fazendo e o que os homens estão fazendo, sabe? Assim, tem uma distância significativa, né? Assim, do quanto as mulheres estão movimentando para proporcionar essas mudanças e o quanto os homens estão movimentando para proporcionar essa mudança, né? Assim, então, existe um anseio muito grande das mulheres em relação ao corpo, e um certo comodismo, conforto, né, uma estagnação ali dos homens em relação a esse mesmo assunto, né, assim. Ainda tem uma predominância do pensamento ali pautado na pornografia, né, ainda existe muitos pensamentos conservadores, né, a gente está vivendo um momento de um enfrentamento, né, assim, conservador, moralista dentro desse processo, dentro da própria arte, dos editais, né, do fazer arte, que fala de gênero, que fala de feminismo, que fala de corpo. Olha, tem sido desafiador, porque... É mesmo? Porque tem, de fato, um posicionamento político, né, de que esses assuntos não são a família válidos, tradicional, né? Então, é um momento desafiador, mas é um momento também que as pessoas não estão dispostas a voltarem atrás. Então eu vejo que é um momento delicado, por esse enfrentamento estar muito visível, né? Esse embate está muito violento, muito visível, muito gritante. Mas eu vejo também que as pessoas que começaram essa transformação não estão dispostas a voltar atrás. Então, isso é um ponto muito positivo, né? Assim, que por mais que a gente tenha uma reação, por mais que a gente tenha uma censura, por mais que a gente tenha um esvaziamento, né, da arte, um esvaziamento de espaços que dão com segurança, né, a tranquilidade, a abertura para poder tratar desses assuntos, a gente tem também uma persistência, uma resistência de quem está trabalhando com isso, e um desejo de muita gente querendo chegar, né, assim, acho que as redes sociais, inclusive, têm uma contribuição importante nisso, né, de quantas pessoas estão conseguindo falar e ganhar voz a partir das redes sociais, e levando um pouquinho de consciência, né, assim, para todo mundo. Claro que tem muitas questões, muitas contradições, mas que eu acho que tem benefícios também, né, nesse compartilhamento de informação. Concordo, nossa. Não, sim, respondeu, e é isso mesmo. Que bom que você está escancarando isso, porque a gente já falar, e às vezes as pessoas até desacreditam, né, daquilo que está dita nos noticiários, e a própria imprensa, eu do lado da imprensa, tem essa parte que fica desacreditada, né, e aí tá você reafirmando tudo isso que a gente está observando mesmo, que está acontecendo, e que triste, né, que vocês estão tendo dificuldade para levantar assuntos tão importantes, que fazem parte do nosso dia a dia, por mais que haja
talvez um posicionamento de negar, né, que não existe isso, que a família não pode ser assim, que não pode ser homossexual, que não pode ser trans. Gente, é um caminho sem volta. É sem volta. E eu posso falar em relação à nossa experiência de trabalho, né? Assim, é o assunto que mais aparece para a gente o tempo inteiro, é o que fazer, por exemplo, com os adolescentes, que estão trazendo essas questões de gênero e de relacionamento, né? Assim, o que eu faço com os adolescentes que, não, agora é bi, agora é pan, agora é gay, é lésbica, é não sei o quê. O que eu faço com adolescentes que estão querendo vivenciar uma transição de gênero, né? Assim, então, isso é o tempo inteiro, porque eu falo que graças a Deus, essa geração nova que tá vindo aí, ela, por mais que a gente escute muito, né? Eu estava conversando isso esses dias com meu marido, por mais que eu escuto muito que a juventude está perdida, que a juventude... O que eu vejo não é isso, sabe? Assim, o que eu vejo no meu trabalho é uma juventude que tem muito mais acesso à informação do que a nossa, é uma juventude que usa muito menos droga do que a nossa usou, né? Assim, rejeita o cigarro, que na nossa época era muito usado, né? Assim, tem uma liberdade, uma consciência para poder falar do próprio corpo e das próprias relações. Então, assim, eu vejo muitos ganhos nessa juventude, sabe? E o que eu percebo é uma dificuldade, na verdade, do adulto de lidar com essa juventude. E com as questões que, para a gente, não foi aberto a possibilidade de vivenciar e que os meninos hoje trazem, né? Assim. Nem o mínimo, né? O mínimo de informação para sobreviver, né? Então, eu vejo que tem muito ponto positivo. Inclusive, nessa segunda edição do festival, a gente quis fazer um recorte, um pedacinho dessa programação voltada para pensar a juventude. Então, a gente vai ter o seminário chama Arte e Decolonialidade, Caminhos para uma Educação Afetiva Sexual Abrangente. Usei minha colinha, nome enorme. Mas a ideia do seminário é dialogar com educadores que trabalham com a juventude, dialogar com responsáveis, né, de adolescentes, sobre, né, a sexualidade na adolescência, sobre as questões de gênero e o corpo, como que a gente pode abordar esses assuntos com a juventude, como trabalhar, como trazer a arte para esse espaço, né, para esse diálogo. Então, a arte como ferramenta mesmo, né? O seminário vai ter a presença aí, como participante, né, contribuindo com as discussões, a Michelle Sá, que é a idealizadora do Teatro na Quebrada, que atua com adolescentes também há muitos anos, e que o Teatro na Quebrada tem esse recorte de raça, gênero, né, sexualidade. Vai ter também a presença da Geni Nunes, que é psicóloga indígena e que também traz uma contribuição dessa educação, arte e sexualidade a partir do olhar, né, do povo dela. E tem a participação também do Eli Nunes, que também é um artista da dança, participante da Academia Transliterária, que também trabalha com adolescente, que vem trazer também uma contribuição muito, principalmente nessa questão do gênero. Então, a gente quis, inclusive, trazer isso para o festival, sabe? Assim, um primeiro momento falando ainda com os adultos que estão em contato com os adolescentes de 13 a 17 anos, por ver essa demanda o tempo inteiro, né, acontecendo. Sim. A Michelle é top. A Michelle já foi minha convidada aqui também no podcast. Eu adoro, sou suspeita. O trabalho dela é maravilhoso. É verdade. Mas é muito bacana você trazer isso, porque assim, é o que a gente está falando. Na nossa época de juventude, a gente não teve nem o mínimo, né? Não tinha nem onde pesquisar. E hoje nós estamos sendo ou quase pais, ou já somos pais de adolescentes, ou seremos daqui a pouco. E realmente, gente, é difícil até para nós, né? Por mais que a gente procure acompanhar e se informar, né? Hoje tem mais fácil a informação aí para a gente acessar, mas é difícil até da gente entender, igual você falou, e para a gente o tempo todo os artistas nos corrigem, né? Com relação à questão da sexualidade.
Então, imagina, chegar seu filho, sua filha, e realmente é difícil, mas a gente tem que buscar informação. É difícil, até porque a nossa experiência, muitas vezes, de sexualidade na juventude não foi tão boa, né, assim. E aí, como que você orienta? Como que você vai falar? Às vezes mexe nas nossas próprias feridas, né, assim, então... mas o mais legal é pensar que é uma segunda chance para a gente se ver, né? Para a gente se educar junto, para a gente experimentar também enquanto está vendo eles descobrirem e aprender com eles, porque é isso. Eles vão trazer um monte de informações que são extremamente atualizadas e que, por mais que você estude o assunto, você não vai saber. Então... Porque é prática. Uma coisa é a gente estudar, outra coisa é a prática, né? Então... a gente quis, né, trazer isso para o festival também, começar a criar esse espaço, a gente poder falar e acolher e trocar também, né, os pais, os profissionais que atuam com os adolescentes, e futuramente, quem sabe, ter uma programação para eles também, né? Muito bom, hein? Gostei. Mas, Catarina, eu acredito que o diálogo, pelo que você está falando, ainda é o melhor caminho que a gente tem, né? Já dando umas dicas para os pais aí que podem estar nos vendo e ouvindo, e se colocando nessa situação, porque tem vezes que você brinca, às vezes, com alguém e fala assim, daqui a pouco o seu filho está te trazendo questões, tá? Ai, pelo amor de Deus, não antecipa as coisas, para que você vai me lembrar disso, né? E você que tem essa experiência, passa por esse caminho mesmo do diálogo, de sentar, conversar, de trocar ideia, né? De não ser impositivo, né? Vamos combinar, pelo amor de Deus. Eu acho engraçado que quando a gente fala de diálogo, né, eu acho que vem à mente das pessoas, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é aquela conversa. É um dia que você vai sentar para falar daquele assunto, né? Nossa, assim. de climão. E aí, às vezes, as pessoas não sabem muito bem como iniciar essa conversa, né? Então, eu falo assim, eu acho que não tem que se preocupar muito em começar essa conversa. Eu acho que é trazer para o dia a dia, para o cotidiano. Então, também, criar abertura para falar de sexualidade, gênero com o filho, muitas vezes passa por como essa relação é estabelecida, né? Porque você dialoga de outras coisas, né? Porque será que o filho vai se abrir com você para falar da intimidade dele se ele não consegue conversar sobre outras coisas que são básicas, comuns do dia a dia, né? Então, eu acho que passa por uma mudança de relação mesmo, né? De conseguir conversar, de conseguir falar com o filho as suas próprias questões, de falar do seu dia, de assistir um filme junto, né? De ouvir a música que ele escuta e brincar, e rir, zoar, ou trazer provocações. Então, essa conversa, ela está no cotidiano, ela não precisa estar no momento de, vamos conversar sobre gênero, não, né? Ela está no cotidiano. Ela está na experiência do seu filho se sentir à vontade de chegar perto de você e contar que... Né, isso aconteceu aqui em casa outro dia, né? Meu filho chegou e falou assim, mãe, uma amiga da escola me falou que é bissexual. E aí a gente foi conversar sobre isso. Então, assim, eu perguntei para ele, né, e aí, né, qual o problema, como que é para você isso? E aí a gente falou até das experiências dele a partir daí, né? Então, às vezes é criar oportunidades, né, criar espaço para dialogar no cotidiano, né, e nunca assustar com o que vem, né, tentar lidar com mais naturalidade e ser sincero, porque a gente também não precisa saber de tudo, a gente não precisa ter todas as respostas, então falar, olha, na minha época era diferente, eu nunca tive a chance de conversar sobre isso com os meus pais, eu nem sei o que te falar, o que te responder, a gente pode procurar saber e conversar, né, assim. Então, é sair um pouco desse lugar hierárquico também, né, de pai e tentar trazer para uma experiência que é nova para os dois lados, né. Com certeza. Pois é, e dentro lá do Instituto Citoque, quais as atividades que são oferecidas, como é que funciona a dinâmica aí? As pessoas podem procurar o Instituto? Sim, o Instituto ele tem esse festival, né, que a gente pretende que ele continue anualmente, que é com uma programação toda gratuita. A gente tem um outro projeto que chama Chia, que é uma programação voltada para adolescentes de arte e oficinas e laboratório criativo, que são também para falar
desses assuntos, que esse laboratório, ele acontece normalmente em projetos sociais, mas ele é aberto para acontecer em instituições privadas também, então é possível, né, uma escola entrar em contato com o instituto para poder receber uma atividade na escola, enfim, em algum espaço com os adolescentes. O XIA é voltado para adolescentes, assim como essa troca e formação com os educadores ou com os pais, né? A gente também oferece uma programação digital, né, online, de oficinas de arte, que também passam por esses assuntos, mas que aí normalmente já para o público adulto, né, assim, mulheres, homens, pessoas LGBTQIA+, que são oficinas de arte, na verdade, linguagens de arte, que vão proporcionar essa experiência com o corpo, com a palavra, né, com as experiências pessoais, enfim. Essa programação, normalmente, ela sai semestralmente e ela fica disponível no site do Citoc, e a gente também compartilha nas nossas redes sociais. A princípio é isso. É o XIA, o festival e a programação, que fica disponível semestralmente. Legal, ótimo. Ô, Catarina, o que você, enquanto mulher, espera das mulheres? Que elas sintam prazer. Adorei! Muito prazer na vida, né, no corpo, prazer de viver. Eu acho que é o que a gente mais está precisando nesse momento. Adorei, adorei. Essa foi uma das melhores respostas que eu já tive com essa pergunta. Ótimo, adorei. Bom, agora é aquele momento da dica, né? E é claro que o quadro aqui não poderia trazer a não ser esse festival de arte e sexualidade que é tão importante, gente. Aí, ó, tá a Catarina explicando pra gente tudo que envolve esse festival, esse evento, que, como ela falou, o desejo é que ele seja anual. Que bom que pelo segundo ano ele está acontecendo, já é uma vitória. E aí, Catarina, dentro do festival, o que você separou aí, né? Uma dica que você pode dar dentro do festival? Não estamos aqui, gente, dizendo que gostamos mais disso ou daquilo, tá? Ela separou uma dica e eu separei também, combinei isso com ela. Mas o que você trouxe aí dentro do festival como essa dica de ouro, vamos dizer? Nossa, é difícil, né, escolher dentro do festival da programação, eu achei isso bem difícil. Mas eu vou deixar como dica um seminário, que é isso que eu acabei de falar dele, porque eu acho que é uma experiência nova, assim, que a gente está vivenciando nessa edição, né, e que é muito potente, né, eu acho que, e é uma oportunidade de vivenciar isso também num espaço digital que tem a possibilidade de pessoas de vários lugares, e com essas mediadoras que são maravilhosas, né? Assim, estão trazendo uma contribuição incrível e de forma gratuita. Não tem como ser melhor. Então, repete o nome do seminário para a gente aí. O seminário é Arte e Decolonialidade, Caminhos para uma Educação Afetiva Sexual Abrangente. As inscrições deles estão abertas, vão até dia 10 de abril, agora. Ok, maravilha. Eu também separei uma dica pelo que eu li, né? Como eu disse, gente, não quer dizer que os outros não são interessantes. Pelo contrário, o festival em si é muito legal. Eu super recomendo que as pessoas conheçam, façam parte, participem, né? Não tem motivo para não participar. Mas uma das atrações que me chamou a atenção foi a oficina que a própria Catarina já citou no meio do nosso bate-papo aí, que é o riso que habita o ventre da terra, que eu achei ótimo, da palhaça feminista Felícia de Castro, que é assim que ela se identifica, né? E aí, o que é? Vou introduzir um pouquinho aí, o que me chamou a atenção, porque ela traz aí a mitologia pessoal dela mesma, da artista, da Felícia, né? A mitologia arquétipica de deusas das antigas culturas matriarcais, né? Um encontro aí, na verdade, um convite para adentrar um riso sagrado que desperta o prazer e a sexualidade de forma ampla, né? Um convite para revolucionar-se, descolonizar o corpo, que
segundo ela, é o primeiro território, e desafiar o patriarcado de forma enérgica e positiva. Um convite para acessar antes de experimentação cênica e de prática, de experimentação cênica e de práticas mágicas. O riso que cura e liberta. Ai, adorei isso! Estou muito ansiosa para saber o que a Felícia está trazendo. Inclusive, acho que essa pode ser até mais uma dica, porque o riso que habita o ventre da terra, que está no festival, ele é uma adaptação para um modo digital, né, para caber no festival. Mas a Felícia oferece essa atividade como uma jornada, que é uma imersão, são vários dias com ela. Vivenciando isso diariamente presencial, né? Assim, então, quem gostar dessa experiência no festival, né, pode ir lá conhecer o trabalho dela, que ela também promove em vários lugares do país essa jornada de vários dias, né? Assim, imerso nessa mitologia, né? Em contato com a deusa Balbo, que é elas brincam que a primeira ancestral da palhaça é a deusa Balbo. Ou seja, a dica da dica aqui, viu, gente? Ó, anotem, ó, prestem atenção, então. O festival, de modo geral, é o que eu falei, é uma programação muito bacana, temas muito interessantes, vai trazer muita coisa boa para todo mundo, não só para mulheres, nem população LGBTQIA+. Homens são muito bem convidados, né? Sim, e aí, fala aí como é que faz, para todo mundo que quiser acessar, quando é que o festival vai ocorrer, onde estará o festival, conte tudo. As inscrições para as atividades, tanto as oficinas, grupo de estudo, seminário, elas estão disponíveis no site, né, do festival, que é www.citoque.art/Festival de Arte e Sexualidade. Aí lá, nesse site, tem a programação completa, tem a explicação de cada uma das atividades, né? E a inscrição aberta de cada uma delas. Nas redes sociais, a gente também está diariamente compartilhando, né, as informações, e a pessoa também pode deixar o e-mail cadastrado lá no site, se quiser receber essas informações por e-mail. Né? O festival, que aí você tem certeza que você vai receber, né, todas as novidades. Por favor, né? Ele vai acontecer do dia 18 de abril até o dia 15 de maio. Ótimo. Então, a abertura dele acontece no dia 18 de abril, às 10 horas da manhã, com um bate-papo com as artistas da exposição digital. Então, a abertura da exposição é a abertura da programação do festival. Olha! E aí, em seguida, começa as atividades, né? As oficinas, o grupo de estudo, os seminários, o lançamento da publicação, e encerra no dia 15 de maio com o sarau presencial, que vai acontecer no Odara, no Espaço Odara, Café Odara, na rua Arthur de Sá, 380, em Belo Horizonte. Então, tá tudo lá no site. É só acessar o site que tem todos os detalhes. Ótimo. Gente, usem e abusem desse Festival de Arte e Sexualidade. Gratuita programação, disponível para todo mundo. Não tem desculpa para você não participar, né? Tenho certeza que vocês vão assistir ou participar de um seminário e vão querer mais consumir sobre isso. Olha a edição anterior, que foi fantástica. Tem muita coisa, igual a Catarina falou, que tem ainda os espetáculos disponíveis no canal do YouTube. Sim. Então, não tem motivo para não participar desse festival, que tem um papel muito importante. Olha, hein? Depois vocês me contam aqui. Pode vir, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ô, Catarina, olha, eu quero agradecer muito a sua participação aqui de novo no Ai, a Ficha Caiu, né? É muito bom saber que projetos como o seu estão decolando cada vez, alçando voos cada vez mais altos, né? Tá crescendo, pelo que você tá falando aí, cheia de ideias já para a próxima edição, e que assim seja, né? Que vocês tragam cada vez mais temas que estão aí no nosso dia a dia,
e que acompanha a sociedade mesmo, né? As demandas que a gente às vezes não sabe como lidar, mas vocês estão trazendo um festival que dá um caminho, pelo menos. Eu que agradeço, Brenda, o espaço, a abertura para essa conversa, né, por sempre estar apoiando o trabalho das mulheres, né, e não só o trabalho, mas a visibilidade mesmo, né, que às vezes é difícil para a gente alcançar os espaços, igual você falou, como tabu, como essa dificuldade. Então, o seu trabalho também, ele é um trabalho importante, né, no meio disso tudo, fortalecendo o fazer das mulheres e compartilhando informações que são necessárias também na nossa sociedade. Obrigada pelo espaço e obrigada por dar continuidade nesse programa, nesse projeto. Eu que agradeço, Catarina. Imagina, as portas estão sempre abertas. Vão enviando aí tudo que vocês tiverem, que eu vou replicar lá no UAI com o maior prazer. Eu super defendo isso que vocês estão tratando, sabe? São temas que nós, cada vez mais mulheres, temos que falar, né? Porque a gente é sempre deixado de lado. O homem já nasce com a sexualidade dele ali pronta, né? Eu acho que é a sexualidade que vem receber eles nesse mundo quando eles nascem. Agora a gente não, a gente morre às vezes, nem sabe o que é isso. Passou lisa, né? Verdade. É isso aí. Então te agradeço mais uma vez. As portas estão abertas. Sempre que quiser falar desse e de outros assuntos e trazer outras mulheres incríveis aí que você está citando, por favor, fique à vontade, viu? Foi uma honra falar com você novamente aqui. Obrigada. Esse foi mais um podcast, o Ai, a Ficha Caiu. Como você já sabe, o nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram, no @Ai, a Ficha Caiu. Lá você também aproveita para compartilhar, né? Espalha essa fofoca boa sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje, esse festival maravilhoso. Vamos fortalecer essa rede de mulheres. Vamos espalhar, gente. Bora lá. E lembrando que o podcast também pode ser ouvido diariamente nos formatos de pílula na Rádio da Massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. E o YouTube, né? Essa novidade. A Catarina, ano passado, foi só áudio. Esse ano ela tá aqui, ó, dando a carinha dela também, para bater. Isso aí, Catarina. E a gente vai aí se adaptando. Então, você que ainda não compartilha, ou que não curte, ou que não se inscreveu no canal, faça isso, ative o seu sininho, porque assim como a Catarina, tem mulheres potentes aqui que eu tô trazendo, e você sempre vai ficar bem avisada lá do que tá acontecendo lá. Então, faz isso, hein? Ó, fica à vontade para trazer outras mulheres aqui ou temas também, viu? Um beijo, Catarina. Um beijo para você que nos ouve e nos vê e se toque, sinta prazer. Até semana que vem. Tchau.